Boa tarde, galerinha do terceiro ano. Vamos começar mais uma semana de aula. Hoje, segunda-feira, hoje não será a tia Miriam que dará aula, tá? Hoje é a tia Ingrid. Então, fiquem ligados na aula da tia Ingrid. Separe os materiais do dia, tá? Hoje, português, história. Separem também o livro da tia Sheilinha de informática. Fique ligado na aula de informática, que também é importante, tá? Então, separe os materiais meus e o da tia Sheilinha de informática. Um outro recadinho que a tia quer dar é sobre a tela da atividade de artes, tá? Para aqueles que não fizeram, não entregaram, a tia só estará aceitando as fotos até hoje, tá? Até hoje. A tia colocou o recadinho lá no grupo, na sexta-feira, que estaria aceitando somente até na segunda. Então, hoje a tia vai estar aceitando somente até hoje. Lembrando, é um trabalho de artes, que a tia tinha pedido material na aula de semana retrasada. Nós fizemos na última aula de artes as telas, então a tia precisa que vocês, fiquem ligados nos trabalhos que nós estamos passando. Tanto eu quanto a tia Ingrid temos passado o trabalho e poucos alunos têm participado do trabalho. Lembrando que essas notinhas de trabalho ajudam muito na média na hora da soma, tá? Da soma lá do teste, prova e trabalho. Sempre nós estamos passando trabalho e com pouca participação dos alunos. Então, fiquem ligados. Eu só vou aceitar as telas até hoje. E os alunos que já pintaram, leva para a escola, que a tia vai estar expondo a tela que vocês pintaram, tá? Vai botar bonitinho lá para todo mundo ver. E aqueles que fizerem também, levem para a tia hoje, que a tia vai estar expondo o quadro. Mas tem que fazer, porque é um trabalho que está valendo pontos, tá? Só 4 alunos fizeram as telas, tá? 4 alunos. Então, vamos lá, botar a mão na massa, comprar a telinha, a tinta tem lá na escola. Quem não tiver tinta em casa, tá? A tinta tá lá para pegar na escola. A única coisa que você precisa de comprar é a tela, tá? Porque aqui o desenho você vai fazer com lápis que você tem em casa mesmo. A tinta você pode estar tirando na escola. Já podia estar tirando na escola desde semana retrasada, quando a tia falou dos materiais, tá? As tias já tinham separado as tintas. Então o material tá lá na escola esperando só para você pegar. Então vá lá, pega uma telinha, vá na escola se você não tem a tinta, pega a sua tinta para você estar fazendo a sua tela da aula de arte, tá? Agora corre lá, pega os materiais que a tia Ingrid está esperando por você. Bom dia, meus amores, tudo bem? Boa tarde, meus amores da tarde. Bom, meus amores, iniciando mais uma semana, hoje já segunda-feira, com a graça de Deus aí, que o Papai do Céu venha abençoar nossa semana, abençoar as nossas vidas, abençoar e direcionar tudo aquilo que nós formos fazer durante essa semana, tá? Papai do Céu aí abençoe a sua vidinha, o seu lar, a sua família, e venha aí principalmente nos guardar aí, nos livrar de todo esse mal aí que ainda infelizmente nos cerca, tá? Continuando aí as nossas aulas, ok? Hoje vamos para português e história, e não esqueçam da aula de informática da tia Sheila também, tá? Então deixem aí os materiais separados, ok? Para vocês fazerem aí as atividades, tá? Hoje vamos começar por história, aonde nós iremos falar sobre os trabalhos na cidade, e depois vamos falar também sobre continuamos do trabalho, mas sobre as culturas. Lembra que nós já falamos aqui que os japoneses, né, eles foram os primeiros imigrantes a chegar aqui e eles trouxeram muitas coisas boas, tá? Quando eles vieram para o nosso país, para o nosso Brasil, eles foram trabalhar no campo e com isso eles nos trouxeram vários benefícios. E hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre isso, sobre essa cultura japonesa que influenciou aí no nosso modo de vida, nos alimentos, tá?
Ouvimos também muito falar sobre a agricultura, sobre a pecuária, sobre o extrativismo. Então, nessas 2 aulas de hoje, trabalho na cidade e depois a cultura, tá? Falando sobre a cultura da relação social aí dos imigrantes japoneses que vieram para o Brasil. Nós vamos falar mais um pouquinho e conhecer mais um pouquinho sobre esse trabalho, sobre os tipos de trabalho, trabalho no campo, trabalho na cidade e quais os benefícios que eles nos trouxeram, tá bom? E depois em português, quem gosta de história em quadrinho? Você gosta de ler? Eu gosto. Desde criança, sempre fui apaixonada por histórias em quadrinhos. Se você gosta, hoje nós vamos falar sobre isso. E se você não gosta, ou melhor, se você não gostava, você vai passar a gostar, tá? Vamos aí entrar no mundo da imaginação da nossa leitura, onde vocês aí vão conhecer mais um pouquinho sobre histórias em quadrinhos, tá? É um mundo fascinante. Eu costumo falar que quando a gente começa a ler uma história, a gente começa a vivenciar, ou seja, a viver aquela história. Como assim? Se você parar para pensar, quando você pega uma história assim que você acha ela muito interessante, você gostou daquela história, você começa a se imaginar dentro daquela história. Eu, pelo menos, sou assim. Eu começo a imaginar o que está acontecendo dentro daquela história, o que aconteceu com aquele personagem. Aí a nossa mente, ó, ela viaja no mundo da imaginação, tá? Então, hoje, em português, nós iremos falar também sobre histórias em quadrinhos e é onde vocês vão viajar com as histórias em quadrinhos, tá bom? Então, vamos lá, começando aí por história. Peguem aí o livro de vocês. Abram na página 10, tá? Faremos as páginas 10, 11, 12 e 13, ok? Então vamos lá, peguem aí o material de vocês que a nossa aula vai começar. Bom, então vamos lá. Trabalho na cidade. Nas cidades há trabalhadores que atuam em vários setores, como o da indústria, o do transporte e o de prestações de serviços. As atividades desenvolvidas no campo e na cidade são ligadas de diversas formas. A produção de alimentos e matérias-primas, por exemplo, permite o desenvolvimento da indústria e do comércio. O algodão produzido no campo é transportado para as indústrias, onde são fabricados fios de tecido, vendidos no comércio. Algumas fábricas ou pessoas especializaram-se na produção de roupas, que são vendidas por trabalhadores do comércio aos consumidores. Tanto as pessoas que vivem no campo como as pessoas que vivem na cidade consomem os produtos produzidos em diversos setores, como roupas, tecidos e alimentos. Antes da tia continuar a explicação, vocês vão assistir um vídeo e depois vamos continuar com as explicações, tá? Prestem atenção aí no vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje falaremos sobre os tipos de trabalho na cidade. Nas cidades, podem ser realizados diferentes tipos de trabalho. O comércio é a atividade em que se compram e se vendem produtos. Na prestação de serviços não são vendidos produtos, mas serviços essenciais ou necessários para a vida das pessoas. As indústrias são caracterizadas pela transformação de matérias-primas em inúmeros tipos de produtos. Algumas tarefas podem oferecer riscos à saúde e à vida do trabalhador. Para evitar acidentes de trabalho, são necessárias normas e equipamentos de segurança. Quanto mais compramos objetos industriais, maior é a extração de recursos naturais, o que provoca a destruição de ambientes naturais. O consumidor consciente pensa bem antes de comprar algo para saber se de fato o produto é necessário e não destrói a natureza. Nas cidades, existem vários problemas ambientais causados pelas atividades humanas, como poluição do ar,
da água, do solo e a produção de resíduos. Esses problemas podem ser amenizados com atitudes conscientes, como o tratamento de esgoto e a destinação adequada dos objetos descartáveis e materiais utilizados. Gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu gostei e de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo. Agora que vocês assistiram aí o vídeo, entenderam um pouquinho melhor, nós vamos voltar aqui com as nossas atividades, tá? Como a gente estava lendo aqui, tá? Todas as pessoas que vivem no campo, como as pessoas que vivem na cidade, consomem os produtos produzidos em diversos setores, como roupas, tecidos e alimentos, tá? Ou seja, tudo aquilo que é produzido no campo, na agricultura, na pecuária, são produtos que todos irão consumir. Tanto as pessoas que como vivem no campo, que produzem o seu próprio alimento, como aquelas pessoas que vivem na cidade, né? Porque aí eles fazem a coleta daquele produto, daquele alimento, para poder levar para a cidade, e assim são distribuídos em mercados, em quitandas, nas feiras, em sacolões, né? Ou indústrias, né? Como foi falado ali dos tecidos. Para quê? Para os consumidores, tanto do campo como aqueles consumidores das cidades, que somos nós, tá? Então aqui tem essa imagem aqui, como vocês estão vendo, ó, parece ser uma feira livre, né? Onde tem aqui a laranja, o limão, a tangerina, né? Frutas aí que contém vitamina C, para quem tá precisando aí, ó, muito bom, tá? Para fortalecer aí o sistema imunológico. E tá assim, um produtor pode vender seus produtos, um produtor pode vender seus produtos diretamente nas feiras livres ou fornecê-las para um comerciante que se encarrega desse tipo de trabalho. Feira Livre, São José dos Campos e São Paulo, tá? Como eu estava falando para vocês, que o produtor, aquele que, né, que cultiva, que cuida lá da sua plantação, para que venha crescer, venha dar esses frutos lindos e gostosos e saborosos, para que todos venham consumi-los no final. Tanto os próprios produtores, né, como depois para as quitandas, para as feiras, para os mercados, até chegar ao consumidor final, né, que são as nossas casas aí, todos nós que consumimos esses produtos que foram aí fabricados, tá? Na página 11 tem algumas atividades para vocês fazerem. Assinale com um X a frase incorreta sobre o trabalho na cidade, tá? Então, ou seja, se é incorreta, é aquela frase que está errada, tá? Então, vamos lá. A maioria dos trabalhadores na cidade dedica-se à pecuária, à agricultura e o extrativismo. Será que essa frase aqui está correta? De acordo aqui com o trabalho na cidade, muitos objetos que utilizamos no dia a dia foram produzidos em indústrias que processam matéria-primas e estão instaladas nas zonas urbanas. E essa frase, ela está certa ou ela está errada? Lembrando que vocês vão assinalar, ou seja, marcar um X, apenas a frase que ela é incorreta, ou seja, aquela que é errada, tá? Nas cidades, há muitos trabalhadores nos setores de transportes, indústria e comércio, tá? Então, aqui vocês, dessas três aqui, uma apenas está errada. Qual é essa frase que está errada? E aí vocês vão marcar um X nessa frase que está incorreta. 2. Numere as etapas da produção de um iogurte. Depois responda a pergunta. Então, aqui qual é a etapa aí do iogurte? Nós temos aqui as 4 imagens, tá? Então, vocês vão enumerar. Número 1 é aquela que ela é plantada e depois vai lá aquele homem, aquele rapaz, né, no caso, colher
as frutas, e aí vai passar por todo aquele processo até chegar aí às prateleiras do supermercado, tá? Então aí vocês vão enumerar, colocar o número 1, colocar o número 2, colocar o número 3 e o número 4, que é o final, tá? Então, de acordo com essas imagens aí que vocês estão vendo, vocês vão colocar ela na ordem correta, tá bom? Quais etapas ocorreram em zonas rurais? Ou seja, dessas que vocês colocaram o número 1, 2, 3 e 4. 2 delas ocorreram nas zonas rurais, ou seja, no campo. Quais foram essas imagens? E vocês vão relatar, escrever aí embaixo qual dessas imagens aí que ocorreram, que aconteceram na zona rural, tá? Indo agora para a próxima página, página 12, onde nós iremos falar sobre os imigrantes japoneses. Lembra que eu falei no início da nossa explicação? Então vamos lá. Trabalho, cultura e relações sociais. Os nomes dos lugares em uma comunidade, como bairros, avenidas, escolas, têm relação com a história das pessoas que vivem nela. Na cidade de Tomé-Açu, no Pará, por exemplo, alguns nomes de ruas são de origem japonesas, por causa da grande quantidade de pessoas que saíram do Japão para morar na região. Os primeiros imigrantes japoneses que chegaram a Tomé-Açu foram trabalhar no campo. Ao longo do tempo, muitos passaram a morar na cidade, dedicando-se a diversas atividades, como comércio e prestações de serviços. A convivência entre as pessoas da região fez com que as culturas brasileiras e japonesas se interligassem. Essas relações podem ser percebidas nas festividades, músicas, danças e alimentação. Atualmente, muitos descendentes de japoneses que vivem nas regiões rural e urbana do município se encontram para celebrar a memória desses primeiros imigrantes e de seus ancestrais. Então aqui, ó, uma fotografia antiga, tá? Dos imigrantes aqui, ó. Ao chegarem a Tomé-Açu, os primeiros japoneses plantaram legumes e verduras consumidos nas regiões próximas. Na década de 1940, os japoneses e seus descendentes passaram a cultivar pimenta do reino. Na foto, colheita de pimenta do reino por imigrantes japoneses e seus descendentes em Tomé-Açu, Pará, em 1967. Então, aqui como vocês estão vendo na imagem, né? Eles estão aí colhendo essa pimenta do reino, um produto aí, um tempero muito utilizado aí pela mamãe, pelo papai aí que cozinha, pela vovó, né? Para dar aquele cheirinho, aquele saborzinho a mais na comida, tá? Então aí, né, como vocês viram e ouviram aí no texto, os imigrantes japoneses aí tiveram uma grande, como é que fala, interferência, né? Uma grande importância aí na nossa cultura, na nossa plantação, né? Que eles vieram do Japão direto aí para o nosso Brasil, onde eles começaram aí a trabalhar no campo, né? Começaram a produzir aí o seu próprio alimento, e do seu próprio alimento aí começaram a fabricação, né? A depois aí transportar aí para outros lugares, vender, e assim passando de geração a geração, tá? Como foi falado aqui, ó, seus primeiros imigrantes e seus ancestrais, tá bom? Ou seja, continuaram, foi uma coisa que foi contínua. As pessoas do passado foram passando de geração a geração, aonde os novos, né, os que foram nascendo aí, continuaram essa jornada aí dessa colheita, dessas plantações aí, tá? Então aí, como vocês viram, os japoneses aí tiveram uma grande importância na nossa cultura, né? Quem diria que hoje os brasileiros iriam consumir sushi, sashimi, salmão, né? Iriam comer aí peixe cru, aquele arrozinho, né? Quem diria que hoje nós brasileiros consumiríamos os alimentos japoneses, né? Então aí foi uma grande mudança aí na nossa cultura, na nossa alimentação,
onde eles também tiveram uma grande interferência na nossa alimentação de hoje, tá? E aqui uma atividadezinha também para vocês estarem fazendo. Leia o texto abaixo e faça o que se pede. O Don Odori é um festival que ocorre no Japão entre os meses de julho e agosto. Todos os anos, com músicas alegres e danças em grupo, os ancestrais são homenageados e muitas famílias se reencontram. O festival é celebrado em comunidades de imigrantes japoneses em vários locais do Brasil e do mundo, dentre eles em Tomé Açu. Falando um pouquinho sobre esse textinho aqui, em São Paulo, se eu não me engano, eu acho que é a cidade onde existem mais imigrantes japoneses. Lá existe uma cidade onde só existem japoneses. Se eu não me engano, é o bairro da Liberdade, eu acho, que é um bairro onde só tem imigrantes japoneses, só moram imigrantes japoneses, tá? Então, além desse aqui que foi falado, né, Tomé Açu, no Pará, tem aqui no nosso também, que a gente vê aí as pastelarias aí recheadas, né, de japoneses, mas ali em São Paulo é onde existem o maior grupo ali de japoneses, é em São Paulo, tá? Onde tem aí um bairro específico só mesmo para esses imigrantes japoneses. Assinale com um X a alternativa correta. O festival Bon Odori, celebrado em Tomé Açu, faz parte da memória dos moradores e da história dessa cidade brasileira, sendo frequentado tanto por descendentes japoneses quanto por outros moradores da região. O festival Bon Odori, celebrado em Tomé Açu, faz parte somente da memória dos moradores, mas não da história da cidade, pois se trata de uma festa de origem japonesa. Então, dessas duas frases aqui, de acordo com aquilo que você ouviu da página anterior, do que você conheceu um pouquinho, qual dessas duas alternativas aqui, ela é a correta, ela está certa? E aí vocês vão marcar um X. Em sua cidade, existe algum festival parecido? Escreva seu nome e como ele é. Então, aqui na cidade, né, onde nós moramos, será que existe algum festival parecido com esse que foi falado ali? Se vocês conhecerem algum, vocês escrevam aqui. E aqui embaixo, no bumerangue, volte à abertura da unidade. Ela mostra um bairro histórico muito importante na cidade de Salvador, chamado Pelourinho. Patrimônio material brasileiro e mundial. Podemos visualizar turistas e o trabalho de uma baiana vendendo acarajé, patrimônio imaterial brasileiro. O ofício das baianas de acarajé tem relação com a história da cidade de Salvador e da cultura afro-brasileira. Em grupo, formado por 4 colegas, pesquise formas de trabalho importantes em sua comunidade e prepare uma exposição com as informações que conseguirem. No caso aqui vocês, tá? Com a ajuda aí do familiar de vocês, vocês vão pesquisar, tá? Formas de trabalho que sejam importantes dentro da nossa comunidade, dentro do nosso município, e vocês vão fazer esse trabalho no caderno de história de vocês, tá? Coloquem a data de hoje, o cabeçalho, tudo direitinho no caderno de vocês e coloquem trabalho de história, ok? E aí vocês vão fazer essa pesquisa, tá? Peçam ajuda aí dos seus familiares para vocês estarem fazendo essa atividade aí, tá bom? Pesquisem aí formas de trabalho que temos aqui na nossa comunidade, importantes. E aí vocês vão colocar que tipo de trabalho é esse, vão colocar as informações sobre os trabalhos, tá? Quantos trabalhos, tia? A quantidade que vocês quiserem, tá? Eu não vou colocar aqui, eu quero 3, 4, 5, não, tá? Aquela forma de trabalho importante que vocês acharem na nossa comunidade, dentro do município onde vocês vivem, vocês vão escrever que tipo de trabalho é esse, tá? E vão colocar ao lado as informações sobre esse tipo de trabalho,
tá? É isso que vocês vão fazer no caderno de história, ok? Colocando o cabeçalho, a data... Bom, e em português, antes de eu começar a nossa história em quadrinhos, vocês lembram que na aula passada a tia Mirinha falou sobre contos de assombrações, contos de terror? Então, nós temos aí uma atividade de casa para vocês estarem fazendo. Lembra um tempo atrás que nós pedimos para vocês fazerem como se fosse uma pecinha, né? Uma pecinha teatral, onde vocês estariam ali contando um conto de fadas? Então, esse é um pouco parecido, só que ao invés do conto de fadas, vocês irão fazer a respeito de um conto de terror, tá? Então eu vou colocar um áudio aí para vocês ouvirem, prestem bastante atenção, que depois vamos continuar aqui com a explicação para eu falar direitinho o que vocês irão fazer, tá? Então vamos lá, prestem bastante atenção aí, ouçam com atenção, hein? Conto de assombração A Casa do Pesadelo, de Edward White. A estrada pela qual eu segui em meu carro deu num campo aberto, deixando o bosque para trás. O sol estava se pondo. A fazenda mais próxima tinha um caminho cinzento que a ligava à estrada. Acelerei o carro para chegar o quanto antes à casa e entender o que estava acontecendo. Mas corri demais. Meu carro derrapou e se estabacou contra uma árvore. Levantei-me sem maior dificuldade e fui examiná-lo, ficar imprestável. Já era quase noite e eu já começava a ficar aflito quando apareceu um garoto correndo pelo caminho da casa. Vestia, como era típico do lugar, uma camisa marrom aberta no peito. Tinha uma expressão que me incomodava um pouco, porque seu lábio era rasgado. Quando chegou ao local do acidente, ele não disse nada, mas logo lhe perguntei: onde fica a oficina mais próxima? A 8 milhas daqui, senhor, respondeu com uma péssima pronúncia por causa do defeito no lábio. Como a noite já estava caindo, pedi-lhe: posso passar a noite na sua casa? Claro, se o senhor quiser, mas a casa está bem desarrumada porque o papai não está e a mamãe morreu há 3 anos e tem pouca comida. Não tem importância, eu trouxe algumas provisões. Retruquei e fomos juntos para a sua casa. No caminho até a sua casa, senti uma brisa estranha, um cheiro de vegetação desagradável. Ao chegar, vi que tudo estava mesmo muito largado. O garoto me instalou amavelmente num quarto pegado à entrada. Como não havia luz na casa toda, peguei 3 velas na minha mala. Serviram-me para iluminar meu quarto e a cozinha. Mal me acomodei, acendi a lareira e comecei a preparar o jantar com o que trazia. O garoto comentou que já havia jantado e não estava com fome. Achei estranho para um garoto da sua idade, ainda mais com aquele aspecto de quem passava necessidades, mas eu não quis dizer nada. Aproximou-se do fogo e pôs-se a aquecer as mãos. Está com frio? Perguntei. Sempre estou. Aproximou-se tanto das chamas da lareira que temi fosse se queimar, mas ele parecia não sentir o fogo. Preparado o jantar, pus a mesa na cozinha mesmo e jantei, sozinho e rápido. Conversamos um pouco, porque não era tarde, e o garoto me acompanhou à varanda. Sentou-se no chão, enquanto eu me embalava gostosamente numa cadeira de balanço. O que você faz quando seu pai não está? Perguntei. Nada, só deixo o tempo passar. Ninguém nunca vem nos visitar. A gente daqui diz que essa casa é mal assombrada. Você já viu algum fantasma? Perguntei intrigado. Ver, eu nunca vi, mas posso senti-los. De repente, senti como se um fino véu deslizasse suavemente pelo meu rosto. Levantei-me de repente. Ei, você viu? Exclamei confuso. Não vi nada, o que foi? Não sei, um véu roçou-me no rosto, expliquei. Não tenha medo. Deve ser um dos fantasmas que correm pela casa. Na certa, é minha mãe, disse ele tranquilamente.
Naquele momento, achei que o garoto não regulava bem. Despedi-me dele, desejei-lhe boa noite e fui dormir, agora já meio desconfiado. Caí num sono profundo, mas passado um bom tempo, um sonho arrepiante me acordou. Um pesadelo terrível. Ali mesmo, no meu quarto, uma enorme fera, como que um javali disforme, de presas ameaçadoras, grunhia diante de mim. Tinha uma atitude muito agressiva e pusera suas patas na cama a ponto de pular em cima de mim. Acordei suando, apavorado, não consegui mais dormir. Quis chamar o garoto e só então me dei conta de que não sabia seu nome. Não tinha pensado em perguntá-lo e ele não tinha se apresentado. Gritei, oi, repetidas vezes, mas ninguém respondeu. Só ouvi o eco dos meus gritos entre aquelas paredes vazias. Sentia meu coração bater como se fosse sair pela boca. Não estava gostando nada daquilo. Resolvi então ir embora daquela casa sem perder nem mais um minuto. Para não ser mal agradecido, deixei algum dinheiro em cima da mesa da cozinha. Saí, segui a estrada a pé, decidido a encontrar a tal oficina. O sol já tinha raiado quando cheguei à primeira fazenda. Um homem veio ao meu encontro. Contei-lhe o meu acidente de automóvel da noite anterior e ele me perguntou onde tinha passado a noite. Ao lhe explicar onde tinha dormido, olhou para mim com cara de incredulidade. Como é que lhe passou pela cabeça entrar ali? Não sabe o que dizem dessa casa? O garoto me levou, respondi. Que garoto? O de lábio rasgado, afirmei com segurança. Com cara de quem havia compreendido tudo, me perturbou com suas palavras. Desta vez não há dúvida. Esse garoto que o levou até a casa é um fantasma. Você não sabia, não é? Ele morreu há 6 meses. Bom, assistiram não, ouviram aí, né, esse conto aí de terror, né, narrado aí, e é isso que vocês irão fazer na atividade de casa de vocês, tá? Eu vou passar aqui o passo a passo agora como é que vocês irão fazer, tá? Converse com o colega o professor. Do modo como a história foi narrada, o que contribuiu para deixá-la mais assustadora? Que trechos da história despertaram medo? Então vamos lá. O que contribuiu aí, né, na história aí, que deixou ela mais assustadora? Foi o que? Foi a casa assustadora, foi a história ouvida aí pelo narrador, contada aí pelo menino, o véu passando, né, lentamente aí pelo rosto do narrador. O que deixou aí essa história aí mais assustadora para vocês? E que trechos aí da história despertaram mais medo? Eu ouvindo, posso falar assim para vocês que foi, né, o ranger ali do javali, né, dos dentes do javali. Então me deixou um pouquinho mais, né, assustador. Aí tem aqui, ó. O que vocês vão fazer? Vocês irão pesquisar um conto de assombração para narrar para a turma, ou recontem uma história trabalhada nesta unidade, tá? Vocês podem pesquisar algum conto que já foi falado aqui no nosso livro e vocês vão narrar, tá? Assim como foi feito ali na gravação acima que vocês acabaram de ouvir, vocês irão fazer a mesma coisa. Narrar é o que? Vocês vão contar essa história, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vamos lá. Vocês contarão a história aos outros colegas de maneira que eles fiquem arrepiados. Antes de iniciar a narração, analise o que é interesse fazer para criar suspense e medo em um conto de assombração. Como assim? Vocês podem mudar a voz dos personagens, tá? Deixando ela mais assustadora, né? Dando um ênfase assim maior quando vocês forem contar partes assim do trecho que dão mais susto, mais medo, né? Ler mais lentamente algumas partes para que elas possam assim ficar mais
atentas ao que vocês estão falando. Manter o ritmo normal da fala, ou seja, vocês não vão alterar a fala. Vai ser aquela fala mansa, suave, o final da história toda. Vocês podem descrever os lugares com detalhes, como, por exemplo, foi falado ali da casa, né? Que ao abrir a porta rangia, a porta fazia barulho, os pisos da casa faziam barulho, né? E aí vocês vão contar detalhes sobre a história. E descrever os lugares onde ocorreu aí, os lugares horripilantes. Se foi em um quarto, se foi na sala, se foi no quintal, se foi no banheiro. Lembrando aí que agora me veio na mente que falavam muito sobre a loura do banheiro. Lembra dessa história? Então, e aí então vocês irão fazer essa narração, tá? Irão fazer esse conto de terror e vão enviar para nós, tá? Turma da manhã, envie para mim. Turma da tarde, para tia Miriam, tá? Essa atividade aí de vocês vai valer ponto, ok? Então prestem aí bastante atenção, caprichem aí nessa narrativa que vocês irão fazer sobre esse conto aí de terror, ok? E se tiverem dúvida em alguma coisa, vocês podem nos perguntar, tá bom? Então aí caprichem, escolham uma história assustadora, onde venha arrepiar os nossos cabelos, ok? E arrasem na produção de vocês aí, meus amores. O prazo de entrega, prestem bastante atenção. Nós sempre damos 1 semana de prazo para entrega de todos os trabalhos, tá? Sendo assim, então, vocês irão produzir, fazer aí essa pesquisa, tudo direitinho, com calma, e nos entregarão até, prestem atenção, até a próxima segunda-feira, ok? Aonde vai ser o prazo final para entrega desse trabalho aí de vocês de hoje de português, ok? Anotem aí no caderno, na agenda de vocês, para vocês não esquecerem, certo? Então vamos lá, agora sim vamos continuar a nossa atividade. Vamos lá para a próxima página, que depois vocês irão fazer a autoavaliação de vocês, tá? Aonde vocês vão marcar o xizinho aqui, de acordo com aquilo que vocês acham. Contamos a história de modo que ficasse assustadora. Usamos os recursos que assinalamos nas atividades anteriores. Conseguimos prender a atenção dos ouvintes durante a narração, tá? Então aí vocês vão se autoavaliar aí de acordo com esse trabalho que vocês vão fazer, tá? Então vamos lá agora para a próxima página. Vamos falar sobre as histórias em quadrinhos, que eu já havia falado para vocês. Prestem atenção aí, acompanhem aí a leitura junto comigo. Você vai ler uma história em quadrinhos. Observe o cenário e os personagens. Eles são assustadores? Turma do Penadinho em O Gato. Roteiro: André Simas. Desenho: Fernando L. Campos. Arte final: Cristiane Colhado. Letras: Elisa T.K. Lacerda. Então vamos lá, esse foi o roteiro de quem escreveu a história, tá? Então vamos lá. Oi, Penadinho. Nunca pensou em ter um gato? Não, Dona Morte. Acho que não teria tempo de cuidar. E... peraí. Por que tá com as mãos para trás? Dona Morte, isso é jogo sujo. Você sabe que eu adoro gatos, mas não posso ter um. Mas ele é um gatinho abandonado. Eu não abandonei, então não tenho nada a ver com isso. E, além do mais, ele vai rasgar meu travesseiro, meu lençol, fazer sujeira. E pedir carinho, passar seus pelos macios do meu rosto. Miau! Ah, tá. Eu fico com ele. Uhul! Ah, Penadinho, você não ia adotar um gato e deixar as 7 vidas dele órfãos, né? Ou ia? E aqui tá o resultado final
do que ocorreu aí com o gatinho, tá? Olha o que aconteceu, resultado final aí, olha quantos gatinhos tem aqui e o porquê que ele não queria ter um gato, né? Ó, o gato aqui rasgando o seu travesseiro, né? Tudo direitinho aí, ó, o outro brincando aqui dentro do abajur, né? Então vamos lá, seguindo aqui para a próxima página. Por dentro do texto, converse com os colegas e com o professor. Quais são os personagens da história em quadrinhos? Ou seja, quem é que faz parte dessa história em quadrinhos? Em que lugar eles estão? Então, observem bem aí o lugar onde eles estão e escrevam aqui que lugar é esse. Essas personagens não são seres humanos comuns. Que tipo de seres elas são? Então, que tipo de ser é esse aqui e o outro apresentado na história? Você já conhecia a Turma do Penadinho? Quais outros personagens você conhece? Se você já conhecia a Turma do Penadinho, você vai escrever que sim. Se você não conhecia, você vai escrever que não, tá? E se você já conhecia, você pode colocar aqui algum outro personagem que você conheça dessa história, tá? A história em quadrinhos, ou HQ, é uma narrativa dividida em quadros ilustrados que geralmente combinam imagem e texto verbal. Os textos escritos aparecem em balões de fala, de pensamento ou em legendas. As histórias em quadrinhos podem ser de terror, humor, suspense, ficção científica e etc. Observe novamente o cenário e os personagens. Essa história em quadrinhos é uma história de terror? Se você acha que sim, você vai colocar aqui. Se não, coloque em não. Releia o título da história em quadrinhos. Qual é o título da história? Então, voltando lá na história em quadrinhos, ela tem um título destacado acima. Prestem atenção e escrevam aqui que título é esse. Por que ela recebeu esse título? Então, de acordo lá com a história que foi contada, por que ela recebeu esse título? O que acontece na história que deram esse nome aí, esse título para essa história? Em que momento o Penadinho muda de ideia sobre o gato? Por que isso acontece? Então, voltando lá na história em quadrinhos, vocês vão ler de novo, tá? Para vocês entenderem aí, se vocês esqueceram, para vocês relembrarem aí o porquê que ele não queria ter gato, tá? E o porquê que isso acontece. E descrevam aí. Observe as expressões de Penadinho no último quadrinho e responda. Penadinho está feliz, assustado, abatido, empolgado. Então, de acordo com o último quadrinho lá, aquele que ele tá lá naquele buraco lá com os gatinhos, qual é a expressão do rosto dele? Ele tá o quê? Ele tá feliz, ele tá assustado, ele tá abatido, ele tá empolgado. E por que ele está se sentindo dessa forma? Então, naquela imagem ali, o que está acontecendo naquela imagem ali que ele está se sentindo dessa forma que vocês marcaram aqui em cima? Depois, associe os títulos da história em quadrinho aos personagens, tá? Então, nós temos aqui, ó, Bidu em O Castelo Mal Assombrado, número 1. Número 2, Cascão em O Enigma da Ilha. 3, Magali em Gostosuras ou Travessuras. E aí vocês irão enumerar as histórias em quadrinhos ali, colocando o número embaixo dos personagens. Moleza essa atividade aí para vocês, hein? Se alguém errar, olha, vou pegar vocês. Então, vamos lá. Observe novamente o quadrinho a seguir. Então, prestem bastante atenção, tá? O que está escrito aqui nos balões. Por que os balões são diferentes? Então, prestem atenção aqui e o que está escrito em cada um. E vocês vão dar a explicação de vocês. O porquê que os balões aí estão diferentes nessa cena. O que quer dizer? E assim, finalizamos a nossa aula de português, tá? Se for necessário, volte de novo lá a historinha em quadrinhos para vocês lerem novamente e entenderem, tá? Nada mais é do que interpretação de texto, tá? Como já foi falado aqui algumas vezes,
Vocês precisam aí ler o texto várias e várias vezes, se não entendeu, leiam de novo, para que vocês possam entender o que o texto está falando, para poder interpretá-lo e escrever as respostas corretas, tá, meus amores? Então, finalizamos a nossa aula de hoje, ok? Tendo dúvida em alguma coisa, assinalem lá, tanto no grupo, se não quiser falar no grupo, vá no nosso privado, tanto o meu quanto da tia Mirinha, tá? E fala, tia, por favor, me ajuda, não entendi, você pode me explicar de novo? Sobre o trabalho também, se vocês não entenderam alguma coisa e quiserem alguma explicação, falem lá conosco, tá? Mas não deixem dúvidas, tá? Se tiver dúvidas, perguntem, ok, meus amores? Então, vamos lá. Façam aí com atenção e com calma as atividades e até amanhã, se Deus quiser.